A graça e a paz, meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor de pré-adolescentes, trabalha com a turminha aí de 11 a 12 anos e trabalha com a revista da CPAD, fique conosco até o final para termos aí dicas, um auxílio para você aí de como trabalhar essa semana com os seus pré-adolescentes. Estamos no finalzinho do trimestre, no finalzinho da lição, da revista, e estamos aqui hoje para falar sobre o Consolador. Isso mesmo, estamos na lição de número 12. Chegamos já na penúltima lição e é uma lição muito importante ao qual vamos trabalhar com as nossas crianças sobre a importância, sobre quem é o Espírito Santo de Deus. Sabemos que o Espírito Santo também é Deus, que é um único Deus, porém eles são três pessoas e hoje vamos falar da terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, antes de nós prosseguirmos, eu quero pedir para você que não é inscrito para se inscrever no meu canal, ajudar aí compartilhando esse vídeo com outros professores para que eles também sejam alcançados e para que o nosso canal possa crescer. Lembrando de deixar aquele joinha, e também o seu comentário. A Tia Kelly lê todos os comentários, eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? Então, vamos dar continuação aqui. Hoje vamos falar do Consolador. A lição número 12, ela se encontra lá em João, capítulo 14, o verso 16 ao 26, João 15, o 26 e João 16, também do 7 ao 8, ok? E na Bíblia diz o seguinte: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para todo sempre. João 14, 16. Aqui Jesus está falando, Foi Jesus quem citou essas palavras aqui, Conversando com os seus discípulos ali. Ele disse que quando ele fosse para o Pai, então, ele enviaria outro Consolador. De quem ele estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo, A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Consolador, aquele que está conosco todos os dias. Bem, sabemos que o Espírito Santo vai conosco aonde nós vamos, seja na padaria, seja na farmácia, seja na escola, aqui em casa, onde nós estivermos, o Espírito Santo está conosco, porque assim o Senhor falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, amém? Então nós temos essa certeza, que o Espírito Santo, Ele está conosco em todo o tempo. Bem, sabemos que ao longo da nossa vida, a nossa vida aí como seres humanos, nós temos vários momentos. Temos momentos felizes, momento triste, momento em que nos alegramos, momento em que choramos, Mas em todos esses tempos, o Espírito Santo, o Consolador, está conosco. Ele está conosco quando nós ficamos felizes com alguma vitória. Ele também está conosco quando nós temos alguma derrota e que entristece o nosso coração. Ele está ali para nos amparar, para nos dar força, Para nos abraçar. É o Espírito Santo que está ali conosco em todas as situações da nossa vida. Amém? Então nós temos aqui um objetivo a alcançar essa semana. Nós devemos ensinar para os nossos pré-adolescentes, para os nossos jovens aí, a distinguir as características do Espírito Santo, a diferenciar as suas características. Precisamos também explicar a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Será que mudou? O que mudou? Como que era no passado, e como que é agora no Novo Testamento, E entender qual que é a principal missão do Espírito Santo. Tia Kelly, mas o Espírito Santo tem uma missão? Tem. O Espírito Santo também tem uma missão. Assim como Jesus tinha uma missão e ele cumpriu a missão dele, o Espírito Santo também tem uma missão a cumprir. Amém? Olha, vamos iniciar aqui, logo no início da nossa revista aqui, o autor, o escritor da revista aqui, o autor, ele nos dá uma dinâmica, ele nos traz uma dinâmica para fazermos com os nossos pré-adolescentes. Para essa dinâmica consiste em duas bexigas, 2 balões ou 2 bolas, mas eu farei um pouco diferente, tá? Porque ao invés de eu escolher apenas duas duplas, eu vou fazer com todas as minhas crianças. Então, eu digo para você que se você tiver aí 6 alunos, você faça 3 duplas. Se você tenha 10 alunos, faça 5 duplas. Para que todos participam, Porque senão vira aquela briga, todo mundo quer participar, ai tia, eu quero. Então, para não haver esse conflito aí em todos querer participar, pelo menos comigo é assim, sempre todos querem participar.
Aí eu vou separar a turma, fazer par de 2 em 2, e eu vou levar bexigas para todos os meus alunos, né? É claro que para cada par, tá? Então assim, se você tem 10 alunos e vai dar 5 duplas, você vai levar 5 balões, tá? E o que você vai fazer? Você vai dizer para eles assim, ó, vocês vão formar par de 2 em 2, e aí nessa hora você fala, olha, né, cada um de um par, você especifica qual será o aluno, né, será responsável por manter o balão no ar. Vocês vão dar pequenos toquinhos, tá? Desse jeito, vão bater nos balões, tá? De 1 a 2 minutos e não podem deixar cair. Eu já deixei o meu cair, né? Então, você vai dizer para eles o seguinte, ninguém pode deixar cair. Mas você, né, você especificou, você é o responsável por manter ele no ar. E o outro é responsável por te auxiliar. Suponhamos que vai cair, ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar a manter no ar, tá? Então o papel dele é te auxiliar, te ajudar, ok? Combinado? E você dá o tempo para eles aí, para eles irem brincando aí, né? Você vai ver, alguns talvez deixa cair, talvez o coleguinha já vai sustentar e ninguém vai deixar cair, tá? O que é a dinâmica? Depois que passar o tempo, você fala assim, olha, muito bem, hoje vamos aprender sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus, né? É o Deus, na verdade, né? É a terceira pessoa da Trindade Santa. Nós já falamos sobre isso, você pode relembrar eles, nós já falamos sobre isso, né? E você vai dizer assim, olha, nós vamos aprender hoje qual que é o papel do Espírito Santo. Vocês viram aqui nessa brincadeira que você estava responsável, você é fulano de tal, você pode citar o nome. Você, Arthur, estava responsável por manter a bexiga no ar. E o Juliano estava fazendo o quê? Ele estava te auxiliando. Então, o Espírito Santo é assim, ele é o nosso auxiliador, o ajudador em todos os momentos da nossa vida. Quando você não está conseguindo, ele vem te auxiliar, te ajudar. E ele está ao seu lado o tempo todo. Não é só de vez em quando, não é só quando você precisa, é o tempo todo. O Espírito Santo ele está do nosso lado, ok? Então você faz aí a aplicação, você explica para eles, né? E eles vão entender qual que é a função do Espírito Santo aí nesta hora para dar essa abertura na nossa aula, beleza? Combinado? Então, prosseguindo aqui, né, nós vamos falar o quê? Sobre quem é o Espírito Santo. Aí nessa hora você já está falando que o Espírito Santo ele é o quê? Ele é o nosso ajudador, ele é o nosso auxiliador. E vamos ver que na Bíblia nós encontramos vários nomes aqui, né, pelos quais é chamado o Espírito Santo. Por exemplo, Espírito da Verdade, Consolador, Auxiliador, né, Espírito da Verdade, eu já falei, né? Então, tudo isso são nomes dados a quem? Ao Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo. Amém? Aí você pode perguntar, eu gosto de fazer assim, crianças, vocês sabem algum nome que é falado, que representa o Espírito Santo? Você deixa eles falar. Se eles não souberem, você fala, olha, nós podemos encontrar na Bíblia a palavra consolador. Quando você ouvir lá na Bíblia, você lê lá consolador, está se referindo ao Espírito Santo. Ah, você viu lá ajudador, né? Então, está falando do Espírito Santo, porque ele é o nosso ajudador, ok? Mas aí nós vamos ver também o quê? Que o Espírito Santo, ele não é uma coisa. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é uma força extraordinária, né? Ah, eu não posso ver. Então, se eu não posso ver, tia, ele é uma força, ele é como um vento? Não, o Espírito Santo não é uma força sobrenatural. O Espírito Santo não é uma energia, né, diferente, não. O Espírito Santo é uma pessoa. Tia Kelly, ele é uma pessoa? Sim, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Tia Kelly, por que eu sei que ele é uma pessoa? Porque a Bíblia, né, vai falar que ele tem personalidades próprias. O que é personalidade? Características. Então o Espírito Santo ele tem as suas características, ele tem as suas personalidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem vontade, quer dizer que ele tem sentimentos. Assim como eu e você fica triste, ele também se entristece, o Espírito Santo se entristece, né? Lá em 2 Coríntios, lá em Efésios 4:30 vai falar isso, que ele também se entristece. E nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Assim como nós nos alegramos, o Espírito Santo também se alegra. Então, por que nós sabemos isso? Porque ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa. Vamos ver também que ele o quê? Ele pensa, tá? E ele foi enviado por quem? Por Deus Pai. Foi Deus quem o enviou. Em João 14, né, no 16 ao 18, vai nos falar isso. Que Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então ele veio de
Deus. Amém? Então, nós podemos afirmar que o Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, tá? Beleza? Combinado? Então, deixe isso aí bem claro para as suas crianças. Vamos ver também que o Espírito Santo, ele realiza atividades. Tia Kelly, como assim? Ele faz coisas? Né? Ele faz alguma atividade? Sim, ele realiza atividades. Por exemplo, ele fala, né? Ele ensina. Tia Kelly, como que ele fala? Ele fala através de quando Deus usa um profeta. Ele tem várias formas de falar, né? Ele nos ensina o que é certo e o que é errado. Quando você está para fazer algo, você sente, nossa, isso é errado. É o Espírito Santo te ensinando, te falando que aquilo não é certo, que aquilo não agrada a Deus. Então é o Espírito Santo. O que mais? Ele testifica, né? Ele afirma, ele nos guia pelo caminho certo, pelo caminho da justiça, pelo caminho que leva a Deus. É o Espírito Santo que faz essas coisas. É ele que nos guia pelo caminho certo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos caminhar nos caminhos do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos auxilia, ok? E ele também nos leva a fazer, né, a vontade de Deus. O Espírito Santo é o que santifica a igreja. Imagina uma igreja sem o Espírito Santo, né? Ia ser uma bagunça, ninguém ia amar ninguém, ninguém ia respeitar ninguém, porque isso é a ação do Espírito Santo. Uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus é uma igreja diferenciada. Tem muitas igrejas nos dias de hoje, né, que vive igual vive o mundo, que não faz diferença. Se você está na igreja ou se você está no mundo, você está do mesmo jeito. É porque está faltando o Espírito Santo. É porque as pessoas não estão buscando verdadeiramente ter uma intimidade com o Espírito Santo. Mas a igreja que vive diferente, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja diferenciada. Ela é uma igreja que ama o próximo. Ela é uma igreja que ajuda. É uma igreja que faz o bem. É uma igreja onde vemos prodígios e maravilhas da parte de Deus. Por quê? Porque essa é a função do Espírito Santo, santificar a igreja. Tia Kelly, a senhora está falando de santificar a igreja lá, aquelas 4 paredes? Não. Santificar nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus não vai santificar essas paredes. Isso aqui não, isso aqui é destrutivo, isso aqui é feito pela mão do homem. Mas a igreja que Deus fala que ele santifica é nós, é eu e você. Cada um de nós somos igrejas individuais, ok? Beleza? Aqui fala também que o Espírito Santo compõe a terceira pessoa da Trindade. Nós já falamos, né, que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa, né? Ele é uma pessoa e ele é a terceira pessoa da Trindade. A primeira vem aí Deus Pai, que é o nosso Criador. Segunda, o Espírito, Deus Filho, né? Jesus, né? Aquele que veio para redimir nossos pecados, né? Jesus. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, Deus Espírito, né? O Consolador, amém? Então isso aqui está no tópico número 1, onde nós vamos falar para as crianças sobre quem é o Espírito Santo. Então você vai deixar bem claro para eles aí entender quem é o Espírito Santo. Já no tópico 2, né? Vai falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Aqui, antes de você entrar no Antigo Testamento, você pode dizer, né, relembrar eles a lição anteriores aí, que nós falamos que Deus, ele é o quê? Que Deus, né, quando nós falamos de Deus, que ele é onipresente, onisciente, onipotente, o Espírito Santo, né, a terceira pessoa, também é igual. Ele também é onisciente, ele sabe tudo o que se passa, ele também é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, porque ele está conosco em todo o tempo. Então relembra isso aí, para que eles tenham o entendimento de que o Espírito Santo também tem todo esse poder, né, todos esses poderes, ele também tem todas essas características de ser onipotente, onipresente e onisciente, ok? Olha, então aqui quando vai falar do Espírito Santo no Antigo Testamento, né, nós vamos ver que tem várias passagens aqui que vai falar do Espírito Santo, que vai revelar o Espírito Santo aqui no Antigo Testamento. Desde Gênesis, quando Deus estava criando, né, o mundo, quando Deus estava criando todas as coisas, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Não tinha forma, tudo era vazio, mas o Espírito Santo já pairava, ou seja, ele já existia, né? Antes de tudo, já tinha o Espírito Santo de Deus, assim como já tinha Deus e também como já tinha Jesus, amém? Então, até a transição para a nova aliança, ou seja, até o momento ali que vai haver essa divisão do Antigo para o Novo Testamento, com o nascimento de Jesus, o Espírito Santo também já estava presente, ok?
Então aqui na criação, né, como eu já disse, vai falar que o Espírito Santo, né, você vai dizer assim, olha, vamos ver alguns pontos aqui onde nós comprovamos no Antigo Testamento que o Espírito Santo já existia. E aí você vai falar, na criação, como nós podemos saber que lá na criação o Espírito Santo já estava presente? Pergunta às crianças, deixa elas participarem, tá? Eu procuro nas minhas aulas colocar as minhas crianças para participar, tá? Eu faço perguntas, eu deixo elas responderem, eu levo elas a pensar, né? A forçar um pouquinho. Então você pode falar assim, olha, como que nós podemos saber que lá na criação do mundo o Espírito Santo já existia? Aí eles podem falar, talvez não vão lembrar, né? Você pode dizer, olha, quando Deus foi criar o mundo, né, onde tudo era sem forma e tudo era vazio, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus já pairava sobre as águas. Então já é uma forma de provar que o Espírito Santo já existia. Mas quando Deus criou o homem, quando Deus fez Adão, ele fez o quê? Ele soprou, né? Então ali aquele sopro, ele representa o Espírito Santo, né? Então Deus ali, na hora da criação do homem, também soprou o fôlego, trazendo assim Adão à vida, né? Foi o Espírito Santo que deu vida ao homem, ok? Está lá em Gênesis 2:7. Todas essas ações indicam a presença do Espírito Santo na criação do mundo. Mas também nós podemos ver o quê? Na capacitação de líderes. O Espírito Santo na Bíblia destaca que o Espírito de Deus era derramado de maneira sobrenatural sobre alguns líderes. Então nós vamos ver ali no Antigo Testamento alguns exemplos, né, de homens que foram escolhidos por Deus para fazer uma grande obra e que eles não teriam conseguido sozinho. Por quê? Porque sozinho eles não seriam capazes. Então o Espírito Santo estava conduzindo eles, né? O Espírito Santo estava derramando a sua unção e dando aí a estes homens, né, um poder diferenciado, uma ação diferenciada. Nós vamos ver isso na vida de Moisés, né? Moisés foi um desses homens que foi capacitado pelo Espírito Santo, né? Quando Moisés ali vai libertar o povo do Egito, o que aconteceu? Ele recebeu um espírito de autoridade, um espírito da verdade e um espírito de poder fazer coisas, né, que até então outro homem não havia feito, né? Nós vimos ali que Deus deu a ele o poder de realizar milagres para que o povo fosse liberto ali do Egito, né? Tudo isso era com a ação de quem? Do Espírito Santo. Nós vamos ver também que Sansão, quem lembra quem era Sansão? Eles vão lembrar, todos lembram quem era Sansão. Você pode dizer assim, ó, Sansão era forte daquele jeito. Não é porque ele era forte só, não, é porque ele tinha o Espírito de Deus. Deus, né, derramou sobre ele o Espírito Santo ainda quando ele estava no ventre de sua mãe, né, quando ele foi chamado. Então, o Espírito, né, deu a ele uma dádiva especial, um poder especial, que era o poder da força. Mas não foi por um acaso, né? Ele recebeu esse poder porque ele tinha uma missão. Qual que era o propósito? Qual que era a missão? Promover a libertação do povo de Israel. Então, por isso ele recebeu aquela força da parte do Espírito Santo, ok? Saul também, vocês lembram que Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Quando o povo ali, né, já não queria mais os juízes, começou a pedir a Deus, né? Começou a clamar que queria um rei. Então Deus separou, né, e escolheu Saul como sendo o primeiro rei de Israel. E diz o quê? Diz que ele era, né, que ele foi cheio do Espírito Santo, tá? Então aqui nós vemos que Saul, então, que o Espírito Santo veio sobre ele, confirmando assim a sua vocação, a vocação de ser rei, né? Para ser liderança ali, para ser líder do povo de Israel, ok? Tem também o exemplo, né, no Antigo Testamento, do Espírito Santo sobre a vida dos sacerdotes e dos profetas. Porque naquela época do Antigo Testamento, né, o povo não tinha acesso a Deus como nós temos hoje. Eles não poderiam eles mesmos chegar diante de Deus, não. Precisava dos sacerdotes e precisava dos profetas para trazer uma mensagem da parte de Deus. Então somente os profetas recebiam algo do Senhor e transmitiam ao povo. Somente os sacerdotes que poderiam orar, interceder em favor do povo, clamar por perdão, apresentar sacrifício. Tudo isso eram os sacerdotes e os profetas que faziam. E eles então recebiam o quê? Recebiam o auxílio do Espírito Santo. Nós vemos que Samuel, né, quando ele foi chamado, nós sabemos que Samuel é o filho de Ana, né, foi ungido ao Senhor, né, consagrado ao Senhor desde do ventre, quando ela estava grávida, né, antes dela engravidar, ela falou então ali que ela tinha um filho dela e que ela ia para ele para o Senhor. Então Samuel foi levado para servir ao Senhor desde muito pequeno. E desde pequeno então ele já começou o quê? Né? O Espírito Santo já começou a usar ele, a falar com ele. Então o Espírito Santo já dava revelação a Samuel, ok? E aí então Samuel, ele instruía, né, o povo,
tá? Através do quê? Das revelações do Espírito Santo. Temos também Elias, tá? Elias também foi um homem cheio de Deus, né? Através da sua fé ali, pelo que ele fazia, nós vemos a fidelidade do Espírito Santo com ele. Vemos ali que ele realizava sinais e maravilhas. Tudo isso era por quê? Porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Amém? Então esses exemplos aí nós vemos no Antigo Testamento, né? Que o Espírito Santo já trabalhava, já atuava, já estava presente, né? Por quê? Porque o Espírito Santo está desde o início. Não é só agora, não, é todo sempre. E o que nós vemos aqui é o quê? Que toda pessoa, para fazer a diferença, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Não tem como ela ser diferente, não tem como ela ser usada pelo Senhor, se não for através da presença do Espírito Santo. Você pode dizer que esses homens ficaram conhecidos. Quantos mil anos já se passaram e até hoje nós falamos sobre eles? Moisés, né? Nós falamos que Elias, Sansão, todos esses homens, porque eles eram homens cheios do Espírito Santo, né? Como que nós sabemos que o Espírito Santo está conosco? Nós não podemos ver, eles podem te perguntar. Você fala assim, pela fé, né? Esse balão nós usamos aqui no início, né? Nós sabemos que ele está cheio. Ele está cheio de quê? Ele está cheio de ar, está cheio de vento, né? Está cheio de ar. Você pode ver o ar? Não, nós não podemos. Nós sabemos que ele está enchendo esse balão. Assim também é o Espírito Santo. Aqueles homens não tinham a visão do Espírito Santo, mas eles sabiam que eles estavam cheios do Espírito Santo, né? E a palavra diz, então, para nós nos enchermos de quê? Do Espírito Santo de Deus. Tia Kelly, mas pode acontecer de eu não conseguir me encher? Pode, é como um balão furado, né? Você tem aqui um balão que ele está rasgado. Esse balão, eu posso soprar ele aqui, que ele não vai encher. Por quê? Porque ele tem um rasgo, ele tem um furo. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, nós temos que estar o quê? Nós temos que estar vazios das nossas vontades, mas deixar sem encher. O que isso representa nesse buraco, esse furo no balão? O pecado. O Espírito Santo não habita onde tem pecado. Se nós estivermos em pecado, se nós estivermos em falha, nós não seremos cheios do Espírito Santo. Ele não vai habitar. Porque o Espírito Santo, assim como Deus, ele não fica no mesmo lugar que tem pecado, né? Nós somos templo do Espírito, mas nós devemos estar limpos para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para sermos usados por Ele. Amém? Aí aqui, gente, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, né? É o terceiro tópico. E vamos falar para as nossas crianças, então, que quando, então, né, fez a transição ali, como começou, Jesus veio ao mundo, né? Ali também já tinha a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo também já atuou ali no Novo Testamento. Como? Desde quando Jesus foi formado, quando Jesus, né, quando Jesus veio a este mundo, né, antes mesmo dele nascer, já teve a presença do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Maria, ela concebeu Jesus, né, através do quê? Do Espírito Santo. Maria não teve Jesus através de um relacionamento entre homem e mulher, não. Maria, né, recebeu Jesus através do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo, então, pousou sobre ela como uma sombra, né, e ela, então, ficou grávida de Jesus. Amém? Então, ali no início, nós já vemos que Jesus, né, quando ele veio, né, quando ele foi concebido a barriga de Maria ali, foi através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. Mas também nós vamos ver que Jesus, quando ele foi batizado também, né, nós já vimos o quê? Que o Espírito Santo também já estava presente, né? Aqui fala que a descida do Espírito, que quando o batismo de Jesus nas águas, no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus desceu como em forma de pomba, né? Vocês lembram a história, nós já falamos, né, com as nossas crianças, quando eram nos primários, sobre o batismo de Jesus, e nós vimos que quando Jesus foi batizado, então desceu uma pomba, né, e pousou sobre a cabeça de Jesus, veio ali, né, e ouviu-se uma grande voz no céu, que dizia assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, este é o meu filho querido que me dá muita alegria, né? Era o próprio Deus, a voz de Deus, né, falando de Jesus. E o Espírito Santo então estava presente ali também. O Espírito Santo está presente em todos os lugares, em todos os momentos, como eu disse, em todos os momentos da nossa vida, ok? Temos também outro exemplo do Espírito Santo na descida de Pentecostes. Todo mundo já ouviu falar que quando a primeira vez que o Espírito Santo então ali se moveu através das línguas, né, foi no Pentecostes, nos dias de Pentecostes, onde os discípulos estavam ali reunidos, né, e aí
todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas, né? E diz a palavra que ele tinha pessoas de vários lugares, né, que falavam idiomas diferentes, e naquele momento ali, que eles estavam falando em outras línguas, todas as pessoas que eram de outros idiomas puderam compreender, porque eles ouviam, né, as pessoas que não estavam falando, ouviam como se fosse na sua própria voz. E isso é a ação do Espírito Santo. Nós sabemos que essa festa de Pentecostes era uma festa que existia, né, que havia em forma de agradecimento a Deus, né, onde eles separavam ali uma semana para agradecer a Deus. Só que essa semana era uma semana de festa, só que era feito um dia a cada semana. Eram 7 semanas, né, de forma que eram 7 dias, formando então uma semana. Cada semana fazia um dia, então era feita um dia a cada 7 semanas, então formando assim uma semana de festa. E aí então houve ali a descida do Espírito Santo, que é chamada a festa do Pentecoste, tá? Então foi nesse momento aí que vocês vão ver isso aí lá em Atos capítulo 2, do verso 4, para você estudar bem a fundo aí, para você passar para suas crianças. Aqui não dá para mim falar tudo direitinho, porque o tempo é corrido, tá? Mas então você, professor, vai lá no Atos 4, verso 2, Atos 2, verso 4, e estuda lá sobre o dia de Pentecoste, a festa de Pentecoste, onde houve a descida do Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito de Deus. Ele diz que todos foram cheios e eles começaram a falar em outras línguas. Amém? Aí então nós vemos então para quê? Para a missão do Espírito Santo, que é o nosso quarto tópico. Vamos falar então que o Espírito Santo, a terceira pessoa, tem uma missão. Assim como Jesus teve a missão de vir a este mundo, morrer para nos redimir dos nossos pecados, para nos purificar, né, para nos comprar das mãos de Satanás, que nós estávamos condenados à morte, e Jesus veio para nos resgatar do pecado, o Espírito Santo também tem uma função, né? Ele veio com um propósito. Qual que é o propósito? Vamos descobrir agora. Ele veio também com um propósito de salvação. Apenas o Espírito Santo pode trazer ao íntimo do ser humano a consciência do arrependimento do pecado. Então, a palavra do Senhor deixa claro que o homem natural por si, ele não se arrepende do seu pecado. Por quê? Porque a nossa carne, o nosso eu, nós viemos do pecado. Então é o natural do ser humano pecar. Mas só com a presença do Espírito Santo nós somos conscientizados de que nós estamos pecando e que nós precisamos nos arrepender. Então ele veio o quê? Para nos dar consciência do arrependimento. Então é o Espírito Santo que faz isso em nós. Então não adianta falar, não, eu vou me arrepender. Não, você não vai se arrepender. Você vai sentir remorso e vai continuar do mesmo jeito. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você se arrepende e você então muda de vida. Você vai fazer tudo novo, vai ter uma transformação, tá? Então precisa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo também vem para transformar o caráter. Como assim? Uma pessoa que aceita Jesus, né? Que aceita Jesus como seu suficiente salvador, se não for através do Espírito Santo, ele vai continuar do mesmo jeito. Se ele roubava antes de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, ele vai continuar roubando. Se ele fazia o mal, ele vai continuar fazendo. Se ele respondia os pais, mentia, ele vai continuar. Mas se ele realmente for cheio do Espírito Santo, se ele aceitar Jesus, né? E receber o Espírito Santo, isso ele não vai fazer mais, porque ele vai mudar de vida. O Espírito Santo vem então para transformar o caráter. Então aquele que roubava agora não rouba mais. Aquele que falava mentira não vai falar mais mentira. Por quê? Porque ele tem o seu caráter mudado pelo Espírito Santo. Aquele que fazia coisas erradas agora vai mudar de vida, vai fazer o que é certo, né? Aquele que dava mau testemunho agora vai mudar de vida. E as pessoas vão ver, olha, aquele irmão está diferente, olha, aquela criança está diferente, aquela criança era briguenta, aquela criança era respondona, aquela criança, né, mentia para a professora, agora ela não faz mais isso, ela está diferente. Por que ela está diferente? Porque ela está cheia do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que muda o nosso caráter. Então essa é uma missão do Espírito Santo, mudar o caráter do ser humano. E ele também capacita, né, traz a capacitação da igreja. O Espírito Santo vem para... que dá o revestimento e a capacitação espiritual ao corpo de Cristo. Ele continua ainda hoje distribuindo dons e vocações ministeriais. Então, é o Espírito Santo que nos dá os dons, né? É o Espírito Santo que vai auxiliar a igreja aí, né? Nesses dons. Tia Kelly, que tipo de dom? Por exemplo, dom de falar em língua, dom de revelação, dom de profetizar, tudo isso é o Espírito Santo que dá. Assim como, quando o Espírito Santo muda o caráter do homem, né? Ele dá aí
desenvolve no ser humano os frutos, né? Os frutos do Espírito Santo, que é o quê? É paz, é longanimidade, é bondade, alegria, tudo isso nós passamos a ter quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aí também, quando nós estamos cheios desses dons, desses frutos, né, que o Espírito Santo desenvolveu em nós, agora nós temos então dons, né? O Espírito Santo nos capacita com alguns dons, né? Por isso que você vê crianças pregando com aquela vocação, porque é um dom do Espírito Santo, né? Dons de curar, de você orar por alguém e a pessoa ser curada, tudo isso é dom que vem do Espírito Santo. O homem não consegue isso sozinho, é só através do Espírito Santo, é uma das funções. Tia Kelly, mas se eu não tenho o Espírito Santo, o que eu faço? Você pode pedir. Deus diz que Ele está disponível a todos. Basta que nós pedimos, que nós confiamos, acreditamos, clamamos a Ele e Ele vai nos encher, ok? Então você pode sim pedir ao Espírito Santo que encha você da presença dEle, que transforma a sua vida, que transforma o seu caráter, que te dê alegria, paz. Tudo isso é função do Espírito Santo e ele está disponível a todas as pessoas. Não é só para alguns, é para todos. Deus diz que ele enviaria o Consolador para todos aqueles que o recebessem. Todos que receber, né, pode ser cheio do Espírito Santo. Aí para nós encerrarmos, né, nós podemos fazer uma outra dinâmica muito simples também com os nossos pré-adolescentes. Você vai dizer para eles o seguinte: nós falamos aqui que o Espírito Santo ele veio para nos encher, né? Para nos encher da sua presença. Só que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo ele não é invasor, né? O Espírito Santo não vai chegar aqui e falar assim, ó, eu vou entrar no seu coração, tia Kelly. Não, ele não faz isso. Ele só vai entrar no meu coração se eu abrir, se eu deixar ele entrar, se eu o convidar. Eu preciso convidar o Espírito Santo. Faz morada em mim, aí ele vem, aí ele muda a minha história, ele muda o meu caráter, ele muda a minha vida, mas ele não invade. Quem invade é o inimigo, ele invade, ele vem e entra sem pedir licença, mas o Espírito Santo não. Aí você pode passar para as crianças, para os seus pré-adolescentes, né, uma garrafa PET e uma maçã. Você pode dizer para eles assim, olha criança, aqui nós temos essa garrafa que simboliza o nosso coração. O meu coração, o seu coração, o coração do ser humano. E aqui eu tenho essa maçã. Bonita ela, né? Linda, né? E aqui representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer o quê? Entrar em nós. Ele quer habitar em nós. Ele quer fazer morada no nosso coração. Ele quer ser presente. Ele quer estar aqui dentro de mim. Todos os dias. Em todo tempo, onde eu for, o Espírito Santo quer estar comigo, para me consolar, para me guiar, né? Para me levar pelos caminhos do Senhor. Só que ele não vai invadir. Como que eu vou fazer com que ele entre dentro de mim? Alguém pode me falar como que eu vou colocar o Espírito Santo aqui dentro dessa garrafa? Você pode deixar ele segurar e dar uma olhada, né? Você pode perguntar, alguém tem uma opinião? Eles vão falar, tia Kelly, não sei, né? Não sei o que fazer. Pode espremer, faz um suco, né? Vamos espremer essa maçã e colocar ela aqui. Ou então, vamos cortar a maçã pequenininha e colocar ela aqui dentro. Vamos fazer um picadinho de maçã, né? Eles vão falar alguma opinião. Você vai dizer, olha, nós não podemos mudar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é santo, então ele não pode ser mudado. E ele só vai habitar se eu abrir o meu coração. Então, o que tem que ser mudado, transformado, sou eu, né? É o meu coração. E para mim receber o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso o quê? Eu preciso abrir o meu coração. Então não tem outra forma do Espírito Santo habitar se eu não abrir essa garrafa. Eu preciso abrir. Como que eu abro essa garrafa? Né? Eu só vou abrir ela com uma faca. Né? Mas o meu coração, como que eu vou abrir o meu coração? Através da oração, através da comunhão do Espírito Santo. Então essa faca aqui vai simbolizar o quê? Vai simbolizar a oração, vai simbolizar a leitura da palavra, vai simbolizar o meu tempo de consagração ao Senhor. Quanto mais eu busco o Senhor, quanto mais eu oro, quanto mais eu sou cheia de Deus, né, buscando a Deus, né, tendo comunhão com o Senhor, eu vou abrindo o meu coração. É como se essa faca fosse cortando. Deixa eu abrir para você. Então você vai dizer o quê? Que a oração é o que vai abrir o nosso coração. Assim como essa faca. Ó, assim como essa faca abre essa garrafa, né? Para quê? Para que essa maçã possa entrar aqui, né? A oração, a consagração vai abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus habita. Então, o Espírito Santo não muda. O que muda sou eu, né? A maçã não pode ser picada ou espremida, mas
a garrafa pode ser aberta. Que nós possamos hoje abrir o nosso coração e receber Jesus. Deixar Jesus fazer morada aqui dentro. Porque se Ele entrar no nosso coração, se o Espírito Santo habitar em nós, nós seremos pessoas melhores. Amém? Então é muito fácil. Você faz a aplicação aí depois e você vai ter uma aula aí abençoada para o nome de Jesus ser exaltado. Então essas, meus amados, foram as ideias para hoje, a nossa pré-aula. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, lembre de deixar aquele joinha. E a gente volta semana que vem com mais uma pré-aula, a nossa última lição da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus e a gente volta semana que vem.